Glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui impactada com tudo que já aconteceu nesse culto desde o início. E não tem como não entender o quanto o Espírito Santo cuida da gente. Verdade. Deus já usou o irmão Elias, já usou o pastor para falar sobre... Vocês vão entender. Eu acredito que o coração já está totalmente quebrantado, né? Com tudo que já ouvimos, né? Com tudo o testemunho, com o que o pastor falou. E vocês, conforme a ministração for percorrendo, vocês vão entender o quanto que Deus já falou nesse culto e confirmando aquilo que Ele colocou no meu coração. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Marcos 9. Glória a Deus, Jesus. Há uns 20 dias atrás, eu comecei a fazer o devocional. Quando eu falei para ele, eu fiz o primeiro dia e no terceiro eu continuei estudando a mesma mensagem. E aí eu cheguei no salão e de manhã eu falei assim: Senhor, se o Senhor me chamar para ministrar, eu vou ministrar essa palavra. E quando foi na sexta-feira, o pastor me mandou uma mensagem. No mesmo dia que eu falei, de manhã, o Senhor me chamou à tarde. Eu falei: Deus, como não entender, né, a vontade do Senhor na nossa vida? E aí é onde eu falo, né, nós somos totalmente falhos, pecadores, mas o Senhor, Ele ouve. Aleluia. Ele ouve. Então, como já foi dito aqui, o Espírito Santo, Ele nos ouve. Amém? Aleluia. Então nós vamos estar lendo aqui em Marcos, a partir do versículo 2. Marcos 9, a partir do versículo 2. Amém? Glória a Deus. Fala assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas tornaram-se brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branquear. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma para Elias. Eles não sabiam o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhes perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Igreja, eu vou ler até o 32, tá? Vai ser longo assim, mas é necessário a gente ler aqui para compreender. O Senhor colocou no meu coração até o versículo 32. E aí aqui fala sobre a cura do menino. Quando chegaram onde estava... peraí. Parei no versículo 11, foi isso? 14? Então é isso mesmo. Então, okay. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudar. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que eu apanhe, jogue no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles os trouxeram.
Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes, faze alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus falou: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Amém? Amém. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa mensagem, ela, em várias partes aqui, eu estou falando muito ao meu coração. E aí eu falo que eu tenho uma admiração em quem prega no versículo só, como o pastor falou no domingo. Pastor, mas aí o Senhor é eu falando o versículo e Deus vai, né? E aí eu vou percorrendo aqui. E cada um Deus usa de uma forma, né? Nós somos totalmente unidos para o Senhor, né? Deus tem uma forma de usar cada um. Verdade. Em nome de Jesus. Então aqui no início, no versículo 2, fala assim: 6 dias depois. E aí eu fiquei me perguntando o porquê dos 6 dias depois. O que aconteceu antes? E aí eu falei: Deus, por quê? Né? Porque na Bíblia tudo tem um porquê. Né? As vírgulas ali, tudo tem um porquê. E aí eu fui ali pesquisar e falei: Senhor Jesus, por que os 6 dias? O que aconteceu antes da transfiguração? E aí eu cheguei aqui nessa mensagem onde Jesus ele fala aqui, ó, no capítulo anterior, 38, que fala assim, sobre a confissão de Pedro. O que aconteceu antes? Foi a revelação de Pedro, né? Quando Jesus ele pergunta para aquele povo ali: quem és o Cristo? E o próprio Pedro responde: tu és o Cristo, né? E o confronto de Jesus, quando ele repreende ali o Pedro, né? Quando ele fala que Jesus, o homem ia morrer, ia ressuscitar, mas Pedro foi ali e falou: não, mestre. E aí Jesus repreende, confronta ali Pedro, e aí ele foi repreendido, confrontado, e teve uma revelação, né? Quem era o Cristo? Através do Espírito Santo que ali se apossou em Pedro. E em seguida Jesus fala assim: afasta-se de mim, Satanás. Gente, a palavra do Senhor é algo que deixa a gente assim, né? Pedro tinha falado quem era o Cristo. Daqui a pouco Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás. O que Deus quis falar ali? Chamando Pedro de Satanás? Porque ele poderia falar: sai de mim, Pedro, sai de perto de mim, Pedro. Não. Jesus falou: afasta-se de mim, Satanás. Por quê? Porque na verdade era o Espírito que estava ali induzindo Pedro de falar aquilo. Então Jesus repreendeu Satanás, não foi Pedro. Porque Pedro, em seguida ali, aí vem 6 dias depois, Jesus chamou quem para subir até o monte? Pedro, Tiago e João. Então olha só, o quanto que Deus nos ama. Ele ama a nós, ele não ama o pecado, ele ama a nós. Então algo que nós fazemos, Senhor, repreendo em nome de Jesus. Mas nós, como pessoas, como seres humanos, nós somos amados e cuidados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus, Jesus. E aí, no versículo 34, está falando sobre negar a nós mesmos, né? Está falando: então ele chamou a multidão, o discípulo, e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então o Senhor está falando para a gente tomar a nossa cruz.
Quantos de nós, às vezes, mas está difícil, é a nossa coisa, nós vamos precisar seguir. Amém, irmãos? Amém. Então, depois desses 6 dias, veio Pedro, Jesus chamou Pedro, Tiago e João e levou para o monte. Ali no monte, eles estavam, Jesus estava orando, de repente apareceu Elias e Moisés, o representante da lei e dos profetas. E ali eles, imagina, Elias e Moisés, eles já não estavam ali, eles apareceram em glória. Apareceram e Jesus começou a conversar exatamente sobre o que iria acontecer com Jesus. Era uma conversa, era algo que estava acontecendo extraordinário, uma coisa assim, uma glória. E Pedro, Tiago e João, lá em Lucas, porque esse texto está em Mateus, Lucas e aqui em Marcos, eu li as 3 versões e estava falando que eles estavam o quê? Dormindo, enquanto Jesus estava orando. E aí, quando eles acordaram assim, meio atônitos, eles viram, eles estavam no meio da fumaça, e eles já ficaram meio assim: Senhor, o Senhor quer que eu faça o quê? Faça uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés? Gente, olha só, eu lendo isso, eu falei: Senhor, quantas das vezes nós viemos à igreja, a glória do Senhor está acontecendo, achei que nada do Senhor está acontecendo, tem uns que estão falando em línguas e o outro está meio disperso. Então, às vezes, nós somos o Pedro nesse momento. Ali eles estavam no meio da glória, vendo a glória. Ali ouviram a voz do próprio Deus falando: este é o meu filho amado. Aleluia. Ouça! E eles ali preocupados em fazer uma tenda achando que aquilo ali ia ser para toda a vida. Então, quantas das vezes nós passamos por isso? Olha, é a primeira quarta-feira do mês. A Thelma falou que era difícil pregar na última e na primeira. Mas hoje, quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, era o próprio Deus falando assim: olha, é a receita. É a receita. Fiquem atentos, porque isso aqui, se a gente praticar, como já foi dito aqui, nós vamos conseguir ver a glória do Senhor. Nós vamos conseguir ver o extraordinário do Senhor na nossa vida. Porque Pedro, eles lá atrás, se vocês forem ver mais para trás, eles receberam autoridade. Os discípulos, eles tinham autoridade. Eles poderiam ali entender aquele momento, mas eles não entenderam. Amém? Aleluia! Então eles não entenderam o que estava acontecendo ali. Mas eu creio que eu fico imaginando assim a cena, né? Porque a gente já se põe na história, falando: meu Deus, como assim eles não entenderam? Mesmo depois de tudo isso, eles ainda assim tiveram medo, eles ficaram com medo, eles ficaram confusos, literalmente confusos. Glória a Deus, Jesus. E aí Deus, ele, no versículo 3 e 7, do 3 ao 7, está falando sobre a transfiguração do Senhor. Ele foi transformado, a roupa ficou branca. Eu fico imaginando que não foi uma mudança de fisionomia, foi totalmente algo assim extraordinário que aconteceu ali. Apareceu Moisés representando a lei, Elias representando o profeta, e tudo ali se resumia em quem? Em Jesus. Porque depois que o próprio Deus falou: ei, irmãos, Deus falou: este é meu filho amado, ouça. Quantas das vezes nós deixamos de ouvir aquilo que o Senhor fala para a gente fazer? Ali Deus, ele não falou para ouvir Elias, para ouvir Moisés, ele falou para ouvir quem? Jesus. Aleluia. Porque ali estava sendo revelada a glória do Senhor. Aleluia. Amém? E ali estava tudo apontava para Jesus. E ali no versículo 11, mais para frente, fala sobre Elias. Eles perguntam ali, né? E eles perguntaram: por que o mestre da lei dizia que é necessário que Elias venha primeiro? Aí mais uma revelação. Até para mim, na hora eu falei: nossa Deus. Conforme nós vamos meditando na palavra, Deus vai mostrando algo para a gente, assim, de uma forma tão assim, linda. E eu falo: Senhor, como que Deus, o Espírito Santo fala com a gente de uma forma assim, e eu falo: meu Deus, como é lindo. E aí falando sobre Elias, que era necessário, eles falaram no versículo 11 assim: porque o mestre da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro restaurar todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? E ali no 13 fala assim: mas eu lhes digo, Elias já veio. Elias já havia vindo. E aí eu falei: meu Deus, mas como assim? Eu fui ali, né? E
Senhor. Então lá no Antigo Testamento está falando assim, que existia uma promessa, que antes do Messias vir, Elias viria primeiro. E no 13 está falando, Jesus diz, Elias já veio. Jesus não estava falando de Elias literalmente voltando. Jesus estava falando de João Batista. Olha, gente, que coisa linda. João Batista, ele veio ali representando, né, com a missão de Elias. Então, às vezes, o que Deus falou no meu coração, às vezes nós ficamos tão desapercebidos por coisas que o Senhor já falou que iria fazer, aconteceu, e a gente não percebeu. Porque os discípulos, eles poderiam entender que Elias já tinha vindo, porque eles estavam ali perto de Jesus, mas eles não haviam percebido. Então, era Elias, João Batista com a mesma missão de Elias. O povo não reconheceu. João Batista veio, foi perseguido, foi morto, né? E o povo não percebeu quem era. Então, nós não podemos ser pegos de surpresa. Muitas das vezes, Senhor, a gente ouve falar da volta do Senhor, né? E às vezes a gente fica meio assim desapercebido. E se Jesus voltar agora? Será que nós vamos ficar felizes? Vamos ficar todo atônito, tudo com medo? Porque vai ser um dia terrível. A Bíblia diz isso. Então, que nós possamos meditar sobre essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Eles estavam esperando algo sobrenatural. Eu sempre costumo usar essa tese assim. No meio do ordinário, nós vivemos o extraordinário. Muitas das vezes, no dia a dia, no nosso dia a dia, no ordinário, nós vivemos o extraordinário. Só o fator da gente acordar, da gente ter o ar para respirar. O pastor falando da dona Jandira, falei, meu Deus, com certeza ela gostaria de viver um pouco mais. Nós temos o ordinário dentro do extraordinário. Nós estamos aqui sentados, ouvindo a palavra do Senhor. Uma oportunidade de vida, de ar para respirar. Nós temos, né, fôlego de vida. Aleluia! E nós não agradecemos por tão pouco, às vezes, né? Então, que nós possamos entender que nós somos ricos de coisas que parecem muito simples, mas é o extraordinário que muitas pessoas gostariam de estar vivendo. Aleluia! Amém? Então, que nós possamos tomar posse disso nesse momento, nessa noite. Aleluia! Nós temos a nossa família, às vezes a gente reclama de uma louça para lavar, né? Mas nós temos comida, né? Por isso que tem a louça suja. Então, eu sempre falo, eu gosto muito de olhar essas partes simples, porque eu falo, Jesus, eu sou tão rica, obrigada, Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus, Jesus. Santo é o Senhor, Glória a Deus, aleluia. Jesus. No versículo 14, eu já vi aqui. E aí, chegamos no versículo 14, amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus está descendo ao monte, ele está descendo ao monte, conversando com os discípulos. E ele avista uma multidão. Essa parte foi a que mais me tocou. Está uma grande multidão com o restante dos discípulos. Lembre-se que só tinha 3 com ele. O restante estava ali no meio da multidão. Eles estavam num movimento discutido e Jesus perguntou: o que vocês estão, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão discutindo? E uma voz lá no meio da multidão fala: o pai desesperado, que ali tinha uma dor, alguém que estava precisando de um socorro, no meio daquela multidão onde todos estavam discutindo. E aí aquele pai fala: mestre, meu filho, ele está com um espírito, né? Porque na verdade era um espírito. E eu já apresentei ele para os seus discípulos, mas eles nada puderam fazer. Será que o senhor pode fazer alguma coisa? Eu estou falando com as minhas palavras, tá, irmãos? É por isso que nós lemos tudo. Será que o senhor pode fazer alguma coisa? E o Senhor falou: se podes, tudo pode aquele que crê. Ele respondeu: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Gente, quantas das vezes nós nos pegamos falando assim: eu creio, mas a gente parece que não está crendo. Eu creio, mas eu estou sendo incrédula. Olha só. E o Senhor, eu falo que tudo condiz com aquilo que já foi dito aqui, né? Porque às vezes a gente ora por alguém que está doente, e às vezes a gente crê sim, mas tem aquele momento que parece que a gente fica assim: meu Deus, será, né? E o Espírito Santo, ele nos ouve, ele está com você,
Lembra-se que nós temos o Espírito Santo hoje. Os discípulos eles caminhavam com Jesus, que privilégio. E ainda assim eles não entenderam. Mas hoje nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Aleluia. Então nós não podemos viver com essa incerteza, com essa incredulidade. Mas aquele homem estava num momento de dor. E ele perguntou ali, ele viu, Jesus viu eles discutindo. E aí quando esse homem falou, Jesus olhou e falou: ó, geração incrédula. Né? E quantas das vezes uma pessoa entra pelaquela porta ali, precisando talvez de um abraço, precisando talvez de uma conversa. Eu cheguei, sentei do lado da irmã Meire, eu comecei a conversar com ela e falei: Senhor, quantas das pessoas entram aqui com esse mesmo sentimento de querer um abraço, de querer conversar com alguém, e nós às vezes estamos dispersos, talvez até discutindo por ser coisas que não tem nada a ver, enquanto também tem pessoas lá fora precisando de um socorro. Quantas das vezes a gente está disperso totalmente, igual os discípulos estavam ali no meio daquela multidão, aquela pessoa precisando de um socorro, e eles não perceberam, ou talvez até foi ali, mas eles estavam tão fora da espiritualidade assim que eles não conseguiram, mas eles receberam autoridade. Por que eles não conseguiram? E nós temos autoridade. Por que talvez às vezes tem coisas que a gente pede para o Senhor e a gente não consegue? Ontem eu ouvi um áudio de uma pessoa que mandou mensagem e falou: olha por essa pessoa. Quando eu ouvi o áudio, eu falei: doeu na minha alma. A mulher falava que estava desesperada, que ela ia morrer mesmo, que o marido dela não precisava passar por aquilo, que os filhos não precisavam. E aquilo, eu falei: meu Deus, ela falava: é uma dor, é uma dor. Ela falava, gente, desesperadamente, ela falava: é uma dor na alma, eu não sei explicar o que eu estou sentindo. Muitos dizem que eu estou com frescura, mas depressão não é frescura. E ela falou assim: às vezes eu estou forte, aí eu não aguento mais ser forte, eu não quero mais disfarçar isso. Então, às vezes a gente está com pessoas assim do nosso lado e a gente não está atento. Estamos igual aqueles discípulos no meio da multidão. Glória a Deus. Amém. Enquanto a gente está discutindo, outros estão sofrendo. Estamos ocupados, distraídos, sabe? Então o Senhor, Ele nos chama. Ele está nos chamando hoje para que a gente venha entender que Ele quer nos usar. Ele já nos deu autoridade para isso. Aleluia. Amém? Os discípulos, se você for ler Marcos aí antes desse capítulo, eles já tinham expulsado demônios, tinham curado, eles tinham participado de vários milagres, mas nesse dia não aconteceu. Glória a Deus. Ai, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lá no versículo 28, nós vamos para o 21. Aí Jesus fala ali: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhes perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Quantas das vezes a gente perguntou, como eu já vi o pastor falando aqui, eu orei pelaquela criança, por que não aconteceu? Por que acontece, na verdade? E a gente fica se perguntando, né? Mas o Senhor, Ele falou ali: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E aí eu falei assim: meu Deus, é tão bom tomar café da manhã, é tão bom almoçar, é tão bom jantar, é tão bom comer. Quem gosta de comer, gente? É sério. Mas o corpo, a gente não esquece de alimentar o corpo. Mas e o espírito? E quando é para a gente alimentar de algo que é necessário, que é deixar de fazer aquilo que a nossa carne quer? É alimentar o espírito, porque quando o espírito está forte, a gente consegue ter esse poder, que é o Espírito Santo que nos dá, Ele nos alimenta para isso. É quando a gente ora, é fácil. Deus me confrontou com isso? Claro que sim. Porque nós precisamos estar atentos a isso. A oração, o jejum, ele faz parte do crente, da nossa vida espiritual. Porque se entrar aqui, outro dia aconteceu um episódio que aconteceu aqui com o rapaz aqui na frente. Mas vamos supor que entra alguém aqui e manifesta. Eu fico me perguntando às vezes, eu falo: Senhor, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos capacite, nos dê poder, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ensine a estar ali em retidão ao Senhor, porque a vida espiritual, o mundo espiritual, ele é muito real. Não é uma brincadeira.
se perguntar, só pode ter sido Deus. Porque quando a gente está preparado no mundo espiritual, o Senhor, Ele faz. Amém? Amém. Glória a Deus, Jesus. Então, quando nós temos fome, a gente come. E quando é para alimentar o nosso espírito? Amém? E aí eu me lembro de Jesus, né? Jesus, ele sempre, o que Jesus fazia? Ele sempre estava orando e jejuando. Orando e jejuando. Precisava? Mas ele estava ali. Verdade. Em comunhão com o Pai. Aleluia. Em comunhão com o Pai. Orando e jejuando. Mas onde Jesus ia, o que acontecia? Milagres aconteciam. Aleluia. Jesus, ele estava ali, sempre preparado. E ali, eu acredito que o próprio Jesus, ele fazia aquilo, até porque os discípulos estavam juntos, né? E ele queria ensinar. E assim, enquanto o noivo estava junto, foi o que a palavra do Senhor diz, está tudo bem. Mas e depois? Então ele estava ali ensinando porque ele iria embora e deixaria o Espírito Santo. E os discípulos iriam entender, agora sim eu preciso orar e jejuar. Então nós temos o exemplo de Jesus para as nossas vidas. E quantas das vezes a gente, né, quer jejuar e a gente fica relutando, passa mal, né? Oh Jesus, mas é isso, irmãos. Nós precisamos lutar contra a nossa carne 24 horas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Então é isso, Deus ele fala aqui também, agora para finalizar, aqui no versículo 30, aí Jesus novamente, mais uma vez ele alerta os discípulos: o Filho do Homem será entregue, morto, e depois, 3 dias depois, ressuscitará. E a Bíblia diz: eles não entendiam. Eles caminhavam com Jesus, mas ainda eles não tinham discernimento espiritual. Viram milagres, viram a glória do Senhor, viram cura, mas quando a pressão veio, eles fugiram. Eles fugiram. Lá em Marcos 14 fala sobre quando os soldados vieram buscar Jesus. É uma parte que eu falo: Jesus, nós estamos aqui buscando Cristo. E aí imagina aqueles discípulos caminhando com Jesus. E na hora que os soldados chegaram, todos fizeram o quê? Fugiram. Com medo? Sim, talvez se nós estivéssemos lá, faríamos o mesmo, naquele desespero, Jesus vai ser preso, Jesus vai ser morto, e aí eles ficaram com medo de morrer. Mas hoje, trazendo para o dia de hoje, nós temos o Espírito Santo, nós temos uma certeza que nós temos Deus dentro da gente. Por que quando vem as lutas, por que quando vem as dificuldades, as tribulações, nós queremos fugir também? Hoje nós não precisamos fugir, nós precisamos correr aos pés do Senhor, nos prostrar nos pés do Senhor. Aleluia. É isso que nós precisamos fazer na hora da dificuldade. Talvez você entrou aqui com um problema, com uma dificuldade, talvez com vontade de desistir. Talvez você falou: eu vou lá hoje, mas não está se sentindo mais firme na presença do Senhor. Ei, na hora da dificuldade, nós não temos outra escolha. Nós precisamos se jogar nos pés do Senhor. Precisamos nos prostrar nos pés do Senhor. Amém, igreja? É só Ele que pode nos trazer aquele socorro bem presente na hora da emergência. Aleluia. Amém? Nós temos o Espírito Santo. Precisamos nos lembrar quem é Cristo, quem nós somos, e o que carregamos dentro de nós. E sim, não podemos nos esquecer também de para onde que nós vamos, né? Então nós temos que ter esse foco. Quem somos nós em Cristo? O que nós carregamos dentro de nós? Para onde que nós vamos? Então só tem um, só o nosso Mestre. A nossa vida é do nosso Mestre. Nós não temos a quem recorrer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, eu vou pedir para que vocês se levantem. Aleluia. Em nome de Jesus, nós vamos entregar um louvor ao Senhor. Esse louvor, ele fala muito que nós, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, a nossa vida, ela continua sendo do Mestre. Amém? Glória a Deus. A igreja pode
adorar, entregar o seu louvor ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus.